Aqui no canal eu já fiz alguns vídeos comentando sobre figuras presentes no imaginário popular que frequentemente são consideradas figuras históricas, mesmo que esse não seja realmente o caso. E além de pessoas que se encaixam nesse contexto, existem também eventos que são frequentemente mencionados em histórias que até são colocados cronologicamente durante algum período histórico que podem nunca terem acontecido, que surgiram a partir de lendas que se mesclaram com a história ao passar dos anos. Então é por isso que no vídeo de hoje estaremos conhecendo alguns eventos históricos que talvez nunca aconteceram. Um dos eventos da antiguidade que mais aparece em histórias é provavelmente a Guerra de Troia, um evento muito referenciado dentro da mitologia grega. A Guerra de Troia foi um conflito travado entre os aqueus, os gregos antigos, contra a mítica cidade de Troia, que tem suas origens traçadas até a figura de Helena de Esparta, também conhecida posteriormente como Helena de Troia. Helena era filha de Zeus com a rainha de Esparta, Lena, e era considerada a mulher mais bela do mundo. Ela se casou com o rei de Esparta, Menelau. Apesar de ser casada com Menelau, em algum momento Helena foi raptada pelo príncipe Paris de Troia. Paris raptou Helena após a deusa Afrodite garantir a ele o amor da mulher mais bela do mundo, após o príncipe escolhera como a deusa mais bela, a garantindo a posse da maçã da discórdia criada pela deusa Eris. E a título de curiosidade, apesar da similaridade, o nome do príncipe Paris não tem nada a ver com o nome da capital da França. A cidade de Paris recebeu esse nome a partir da tribo dos parísios, um povo celta que habitava a região onde hoje se encontra a cidade, e foram mencionados pelo Júlio César no primeiro século a.C. O rapto fez Menelau e seu irmão Agamenon criarem uma coalizão para recuperar Helena e vingar a sua honra, fazendo os gregos entrarem em guerra com os troianos, gerando um conflito que durou cerca de 10 anos, se encerrando com o evento mais conhecido e referenciado da guerra, quando os gregos fingiram recuar do campo de batalha, deixando para trás um grande cavalo de madeira, com um grupo de invasores escondidos dentro dele. Cavalo esse que ficou conhecido como o Cavalo de Troia, que hoje até nomeia um tipo de vírus. Os troianos decidiram trazer esse cavalo para dentro da cidade, e com isso, os gregos escondidos dentro dele, durante a noite, abriram os portões da cidade para seus companheiros, que então saquearam a cidade. Os eventos da Guerra de Troia são descritos principalmente em dois grandes trabalhos da Grécia Antiga, Ilíada e Odisseia, que são trabalhos atribuídos ao autor grego Homero. Mesmo que hoje existam dúvidas se Homero realmente escreveu os poemas ou não, com alguns historiadores que acreditam que Ilíada e Odisseia são obras de autores separados, com essas obras sendo um dos exemplos mais antigos de literatura ainda sobrevivente. A própria existência de Homero também é debatida, não existindo relatos contemporâneos sobre sua vida disponível. Mas, de qualquer forma, os dois poemas lidam com os momentos finais da Guerra de Troia, com Ilíada acompanhando o herói grego Aquiles durante o penúltimo ano da guerra, enquanto a Odisseia acompanha principalmente a jornada de 10 anos do rei Odisseu retornando para casa após o fim da guerra. A história de Odisseia, inclusive, está sendo adaptada por ninguém menos do que o Christopher Nolan no seu próximo filme Odisseia, que será lançado ano que vem, com Odisseu sendo interpretado pelo Matt Damon. Os gregos antigos consideravam a Guerra de Troia um evento histórico, situando o conflito entre os séculos 12 e 13 a.C. Porém, historiadores modernos por um tempo consideraram a Guerra de Troia um conflito completamente lendário. Isso até um dos pioneiros da arqueologia, o alemão Heinrich Schliemann, ter encontrado um sítio arqueológico na atual Turquia em 1868, que se acredita ser a cidade que pelo menos inspirou a criação da lenda de Troia, sendo o sítio arqueológico de Hisarlik. Hoje, acredita-se que o mito da Guerra de Troia surgiu a partir de conflitos e expedições dos micênicos, o povo que habitava a atual Grécia, a península da Anatólia. Eventos estes que Homero possivelmente misturou com lendas e histórias mitológicas.
E uma nação poderosa da antiguidade que possui uma história de fundação lendária é Roma, que atribui a fundação da cidade de Roma aos irmãos Rômulo e Remo, filhos de Reia Silva. Reia era filha de Numitor, um herdeiro do trono da cidade de Alba Longa e o filho do rei Procas, sendo descendentes de um dos heróis da própria Guerra de Troia, Enéas. Segundo a lenda, quando Procas faleceu, o irmão de Numitor, Amulius, matou os filhos de Numitor e se apossou do trono de Alba Longa. Com isso, ele forçou Reia a se tornar uma sacerdotisa virgem devota à deusa Vestal, com ela tendo sido forçada ao celibato, para que ela não tivesse descendentes que poderiam reivindicar o trono. Mesmo assim, Reia foi seduzida pelo deus Marte, que a engravidou, fazendo ela dar à luz a 2 irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Com o nascimento dos gêmeos, o rei Amulius ordenou que os 2 fossem afogados no rio Tibre, temendo que se eles crescessem, eles iriam querer tomar o seu trono. Os gêmeos, no entanto, não foram mortos, sendo abandonados no leito do rio, com eles sendo salvos pelo deus do rio Tibre, o Tiberinus. Posteriormente, os irmãos foram encontrados por uma loba, que ficou conhecida como Lupa, que cuidou deles e os amamentaram, em uma caverna localizada na atual região da cidade de Roma. Rômulus e Remo, então, foram posteriormente adotados por um pastor chamado Fautulus, que cuidou do gêmeo junto de sua esposa Acca Larência, com eles crescendo sem saber das suas origens. Isso até a vida adulta, onde os 2 se envolveram na disputa de poder em Alba Longa entre Amilius e Numitor, com eles lá descobrindo suas reais origens. Também conseguindo derrubar Amulius e colocar o seu avô Numitor como o rei de Alba Longa. Após Numitor ascender ao trono, os 2 partiram para fundar a sua própria cidade. No entanto, foi aí que uma desavença surgiu entre os 2 sobre qual colina a cidade deveria ser fundada, com Rômulus apontando o Monte Palatino e Remo o Monte Aventino. Os 2 buscaram os deuses para uma resposta sem sucesso. Logo após Remo ofender seu irmão, ele foi morto, com versões dizendo que ele foi morto pelo próprio Rômulus ou por um dos seus apoiadores. Após a morte de seu irmão, Rômulus fundou a cidade de Roma e se tornou o primeiro rei do reino de Roma, governando a cidade pelas próximas décadas até desaparecer em uma tempestade violenta. Os historiadores da Roma Antiga datavam essa fundação mítica da cidade no ano 753 a.C., sendo que esse mito que eu acabei de contar começou a aparecer em torno do século 3 a.C. Mas existem dúvidas de como a história foi desenvolvida de fato. Esse também não é o único mito relacionado à fundação de Roma, havendo outras dezenas de mitos de fundação, com algumas delas ligando a história da fundação da cidade com a Guerra de Troia. Uma lenda diz que o fundador de Roma não se chamava Rômulus, mas sim Romus, e ele era filho de Odisseu. E segundo o que a arqueologia diz, a região onde hoje é Roma é na verdade habitado há mais de 14 mil anos, com uma das primeiras culturas que apareceram na região sendo a cultura Apenine, já na Idade do Bronze, e posteriormente da cultura Latial, que se desenvolveram para formar o povo latino na região central da Península Itálica, que são os primeiros habitantes de Roma. A cidade de Alba Longa, mencionada no mito, realmente existiu na região, e ela foi aparentemente destruída pelos romanos em torno de 700 a.C., com seus habitantes sendo forçados a viver sob o domínio de Roma. Alba Longa, inclusive, era o centro de uma confederação de tribos latinas que os historiadores chamam de a Liga Latina, que se encontrava pelos arredores de Roma e se uniram para se defender de ameaças externas, como é o caso dos etruscos. Essas tribos foram anexadas ao domínio romano já no período da República, após o fim das guerras romano-latinas em 338 AC. E ainda continuando em um tópico relacionado ao Império Romano, temos uma história que está atrelada a um documento que ficou conhecido como a Doação de Constantino. Esse documento, que segundo a história foi feito durante o século IV, assim como o nome entrega, é atribuído ao imperador romano Constantino, e nele o imperador teria transferido a autoridade da cidade de Roma e os domínios ocidentais do império para o Papa Silvestre I e os seus sucessores no papado, na prática fazendo com que o Papa fosse o governante do império. Esse documento teria sido supostamente feito após Constantino ter sido curado da lepra pelo Papa Silvestre.
Porém, mesmo que Constantino tivesse feito esse documento dando as terras do Império para o Papa Silvestre teria devolvido generosamente o controle das terras de volta ao imperador. O documento, apesar de ser datado do século IV, só começou a aparecer no século VIII, século em que o papado finalmente ganhou terras na Península Itálica, formando assim os estados papais. É dito que o rei dos francos, Pipino Breve, teria sido coagido, entre aspas, a dar as áreas da península que antes pertenciam aos lombardos à igreja com base nesse tal documento, que meio que legitimava a igreja ter esses territórios. E nos anos seguintes, esse documento continuou sendo usado para legitimar o poder político da igreja, com sua legitimidade começando a ser contestada a partir do século XI, quando o imperador do Sacro Império Romano Otto III levantou o questionamento sobre a veracidade da história daquele documento, mesmo que esse questionamento não tenha sido levado tão a sério na época. Só foi já perto da Renascença, entre 1439 a 1440, que a doação de Constantino foi comprovada como um documento forjado, com uma análise feita pelo escritor italiano Lorenzo Valla, que notou que o latim presente no documento não condizia com o latim escrito durante o século IV, além de não ter encontrado nenhuma alteração de poder durante o reinado de Constantino que indicasse essa tal doação. A própria igreja, algum tempo depois, confirmou que o documento era uma falsificação, com também o episódio de lepra de Constantino e a cura vinda do Papa também sendo possivelmente apenas uma lenda. E um outro conto vindo da Idade Média está relacionado à Lady Godiva, uma nobre anglo-saxã e esposa de Leofric, o conde do reino de Mércia, uma região que ficava no centro da Grã-Bretanha. O que fazia Leofric ser um dos homens mais poderosos da Inglaterra em sua época. Apesar de fontes chamarem essa nobre de Godiva, ela na verdade, historicamente, é chamada de Godifrú. E ela viveu durante o século XI, entre 1066 a 1086. Ela foi de fato uma figura histórica lembrada como uma mulher rica e piedosa, que doava para igrejas e mosteiros locais. Mas há uma história que corre o folclore da Inglaterra relacionada a ela, que é considerada uma grande lenda. Nessa história é dito que os habitantes da cidade de Coventry estavam sofrendo por altos impostos que eram cobrados pelo conde Leofric. Vendo aquilo, Godiva implorou para seu marido que ele diminuísse os impostos na cidade. Porém, o conde só abaixaria os impostos com uma condição. Godiva teria que andar junto de um cavalo completamente nua pelas ruas de Coventry, se cobrindo apenas com seus longos cabelos. Com ela realmente fazendo isso, cavalgando pelas ruas da cidade, enquanto os moradores se trancaram em suas casas para não ver a esposa do conde atravessando as ruas sem roupa. Isso veio devido a uma proclamação do conde que dizia que ninguém podia ver sua esposa naqueles momentos. Com isso, todos se trancaram dentro de casa, exceto um homem chamado Thomas, conhecido também como Pippin Tom, que decidiu desobedecer o conde e observar Lady Godiva pagando sua promessa. Por causa da sua transgressão, ele teria sido cegado ou morto como punição. O ato de Lady Godiva fez com que o conde reduzisse os impostos na cidade. Menções sobre essa história só começaram a aparecer cerca de 2 séculos após a morte de Godiva, mesmo que outros aspectos da sua vida, como as suas doações para a igreja, sempre foram bem documentadas. A primeira aparição da lenda vem das crônicas Floris Historiarum, escrita durante o século XIII, o que faz os historiadores não acreditarem que essa caminhada de Lady Godiva por Coventry realmente tenha sido um fato histórico, com a história podendo ter surgido da fama da nobre de piedosa, junto de histórias de possíveis rituais pagãos relacionados à fertilidade.
Existem também certas batalhas que estão relacionadas a eventos históricos que são consideradas lendas. Uma delas é a Batalha de Claviju, antes considerada parte da reconquista da Península Ibérica. Segundo a história, a batalha se iniciou no dia 23 de maio de 844, em uma região conhecida como Campo de la Matança, que fica próximo à cidade de Claviju, na atual Espanha. As forças cristãs estavam sendo lideradas nessa batalha pelo rei Ramiro I de Astúrias, e enfrentavam as forças árabes lideradas pelo emir Abderramão II, governante do Emirado de Córdoba. Em um certo momento, as tropas do rei Ramiro se encontraram cercadas por forças árabes, os forçando a se protegerem na cidade de Claviju. Lá, o rei Ramiro teve um sonho durante a noite, em que nele o apóstolo Santiago apareceu e prometeu que suas tropas teriam a vitória naquela batalha. Logo no dia seguinte, o apóstolo em pessoa apareceu no campo de batalha montando um corcel branco e encorajou o ataque contra os muçulmanos, dando a vitória aos cristãos. É atribuído a esse evento o título de Mata-Mouros, sendo mouros povos que habitavam o norte da África. Por muito tempo, a Batalha de Claviju foi considerada um evento histórico. Afinal, a batalha está em um contexto histórico e também envolveu figuras históricas, como o próprio rei Ramiro I e o emir Abderramão II. Mas se acredita hoje que a Batalha de Claviju é na verdade uma fusão de diversas outras batalhas diferentes da Reconquista, como a Batalha de Monte Laturci, que aconteceu entre 859 a 860, e envolveu também o reino de Astúria pelo rei que sucedeu Ramiro, o rei Ordonho I. Outro caso está relacionado a uma batalha presente na Guerra Austro-Turca, que ocorreu entre 1788 a 1791, e envolveu o Sacro Império Romano, liderado na época pelo imperador da Casa de Habsburgo Joseph II, contra o Império Otomano do sultão Abdul Hamid. A guerra se deu para expandir a influência do Sacro Império Romano para o sul da Europa, como a região dos Balcãs, que já era dominado pelos otomanos. E ela aconteceu ao mesmo tempo da Guerra Russo-Turca. Logo, os otomanos estavam enfrentando nessa época dois grandes impérios europeus ao mesmo tempo. Mas um dos eventos mais bizarros que supostamente aconteceu durante essa guerra foi a Batalha de Caransebes. Durante a noite que dividiu os dias 21 e 22 de setembro de 1788, o exército austríaco estava próximo à cidade de Caransebes, que se localiza na atual Romênia, tendo de 80 mil a 100 mil soldados no local. É dito que forças austríacas que procuravam os inimigos em certo momento se confundiram e dispararam contra os seus próprios aliados, gerando um conflito entre soldados do mesmo exército, que resultou em milhares de baixas. Um dos motivos para que esse fogo amigo tivesse acontecido foi a falta de comunicação entre os soldados do Sacro Império Romano, que era um exército multiétnico com soldados que falavam línguas diferentes entre si, além de uma suposta discussão gerada por causa de bebida. É dito que quando finalmente os otomanos chegaram até Caransebes, eles encontraram o exército austríaco completamente destruído, fazendo eles facilmente conseguirem capturar a cidade, conseguindo, teoricamente, ganhar uma batalha com 0 soldados, fazendo com que alguns considerem a Batalha de Caransebes como uma das batalhas mais estúpidas da história, que também gerou uma infobox da Wikipedia bem engraçada. Porém, entretanto, se ela está nesse vídeo, você já deve ter teorizado que ela não aconteceu. Mas isso não está bem claro. De fato, os otomanos conquistaram a cidade durante a guerra, mas descrições da Batalha de Caransebes só começaram a surgir décadas depois que a batalha supostamente aconteceu, com lugares que falam que as primeiras descrições da batalha surgiram cerca de 60 anos depois do evento, não existindo relatos contemporâneos da batalha, o que bota em xeque a sua autenticidade. E por fim, temos um evento relacionado à Segunda Guerra Mundial, o que faz ele ser bem recente. Na verdade, esse caso é colocado no dia em que a Segunda Guerra Mundial começou, o dia 1º de setembro de 1939, quando os alemães iniciaram a invasão da Polônia.
Nesse dia, na vila de Kroyant, localizada na região da Pomerânia, cerca de 250 soldados da cavalaria polonesa atacaram um batalhão alemão que repousava na região, os fazendo se dispersar. Mas logo após isso, tanques alemães fizeram uma investida contra essa cavalaria que obrigaram os poloneses a se retirarem. Mesmo assim, o ataque surpresa dos poloneses retardou o ataque alemão, permitindo que outras tropas do país se retirassem em segurança. Porém, apesar desse ataque realmente ter acontecido, surgiu uma versão lendária do incidente que dizia que a cavalaria polonesa avançou contra tanques nazistas com os soldados empunhando lanças e sabres, como se fossem cavaleiros medievais avançando contra tanques de guerra. Essa história surgiu quando correspondentes de guerra viram corpos de soldados e cavalos ao lado de veículos blindados alemães, que chegaram após o confronto. E a lenda ganhou força com a propaganda nazista e posteriormente soviética, que criaram a história de que o exército polonês era atrasado e precário, com eles não tendo nem mesmo armas de fogo para lutar. O que estava longe da verdade, já que o real ataque da cavalaria aconteceu com os soldados poloneses empunhando armas de fogo e focando em atacar as infantarias alemãs, não seus veículos blindados. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns eventos na história que têm chances de nunca terem acontecido. Esse é mais um tema que eu estava há bastante tempo querendo trazer para o canal. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!